Quase 3 anos após fim de uma disputa territorial entre Mato Grosso e Pará, cerca de 380 produtores que vivem na área que esteve em litígio ainda temem os impactos no bolso. Isso porque eles vão ter que migrar toda a documentação das propriedades para as bases paraenses. E, após isso, vão ficar passíveis à cobrança de ICMS na comercialização de produtos agropecuários, com o agora estado vizinho. O Luiz Patroni vai explicar direitinho para a gente essa história. Boa tarde, Patroni, seja muito bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, você disse, né, são quase 3 anos desde que o STF decidiu, em maio de 2020, né, por esse território, que esse território é um território pertencente ao estado do Pará. Esse tempo todo passou, né, a gente teve pandemia aí durante esse caminho, acabou atrasando todo o processo, mas o fato é que essas 380 propriedades aproximadamente que estão nessa área que esteve em litígio, né, uma área de aproximadamente 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de hectares, vão ter, né, que ter a sua documentação fiscal, a sanitária, tributária, enfim, toda a sua documentação transferida para o estado do Pará e aí, claro, virão as consequências dessa situação. Para ficar muito claro, a gente vai colocar na tela agora essa região para que o nosso telespectador possa acompanhar do trecho que a gente está falando, essa área de aproximadamente 2 milhões de hectares, um pouco mais que isso. Essa área ela fica bem na divisa, né, de Mato Grosso com o Pará, logo na lateral ali daquele, muita gente chama de cupim ali de Mato Grosso, aquela pontinha ali de Mato Grosso, né, então fica nesse trecho de vermelho. São aproximadamente, como eu disse, 2 milhões de hectares, um pouco mais que isso, onde existem 380 propriedades, mais ou menos esse é o número oficial. Essa área ela ficou em litígio durante quase 20 anos, né, até que em maio de 2020, como eu mencionei, o STF definiu como um território paraense. Havia uma confusão aí de interpretação, né, entre os pontos exatos dessa marcação, porque um documento falava em Cachoeira de Sete Quedas e o outro em Salto das Sete Quedas. E aí, por conta disso, ocorreu todo esse imbróglio durante todo esse período. Bom, definida a questão em 2020 e agora para esse processo de migração das propriedades para a base paraense, acontece na prática o seguinte problema, Priscila. Naquela região que a gente viu ali, tem 3 situações distintas. Na região mais oeste, é uma região que toda a comunicação das propriedades sempre foi feita com o Mato Grosso. Para cima existe área de floresta, não há estradas, portanto essas propriedades estão em Mato Grosso, né, na prática, e não tem comunicação nenhuma com o Pará. Mas ao meio, nessa área intermediária, existe até uma possibilidade de contato com o estado paraense, só que é preciso passar para o Mato Grosso uma extensão muito grande até chegar aos municípios paraenses. E na ponta, já na região ali próxima ao BR-158, aí sim uma situação um pouco mais tranquila, entre aspas, para se resolver. Vamos entender como a FAMATO enxerga essa situação desses produtores e eu volto a explicar as possibilidades que estão sendo debatidas agora. Vamos ver o que disse o presidente da FAMATO, Vilmondes Tomain, sobre essa situação. Isso é uma questão que preocupa, não é a região toda, a gente sabe disso, as regiões que hoje não têm a condição de acesso, né, para o Pará, para poder escoar a sua produção, e devemos provocar ali um convênio, talvez que dê a condição para as pessoas que estão daquele lado, escoar a produção para Mato Grosso. A questão fiscal que mais pega, porque se você fizer um transporte de gado, de grão, tudo que vem de lá para cá, eles vão entrar na tarifa de 12%. Isso é complicado, meu amigo, hoje. É muito difícil eles conseguirem sobreviver com essa carga tributária lá, que sobrecai sobre eles hoje. Tem as questões sanitárias, que é outra questão também que já estamos sabendo que os cadastros já estão sendo migrados para o Pará. As pessoas não vão ter como fazer esse abate, nem comprar vacina no estado do Mato Grosso, né? Vai ter que comprar isso no Pará lá, por causa das notas fiscais, não sei se isso aí é permitido. E é complicado, meu amigo. As pessoas foram assim, numa situação colocadas de uma forma que esse litígio foi decidido e estão lá os produtores que se diziam mato-grossenses hoje são paraenses. Então é um imbróglio que a gente tem que ajudar, precisa ajudar esses parceiros que estão lá. Hoje são produtores do Pará, mas tem um compromisso com o Mato Grosso. E eu espero que o governo do Mato Grosso, o Mauro Mendes, juntamente com a tua equipe, busca sim uma solução o mais rápido possível para poder dar uma tranquilidade para as pessoas que estão ali vivendo.
Bom, Priscila, a FAMATO, o Fórum Agro-MT e a Acrimate já se reuniram com o governo do estado, com a Secretaria de Fazenda aqui do estado, e estão elaborando uma proposta para que seja levada ao governo do Pará. Com relação à questão fiscal, né, tributária, os produtores que estão naquela região e precisam escoar a produção, como a gente ouviu ali na fala, para Mato Grosso mesmo, mas a pré-proposta, vamos dizer assim, a ser levada, é de que o ICMS passe de 12% para 3%. Isso ainda não está definido, vai ser levado, evidentemente, ao Pará. Agora tem a questão sanitária também. O rebanho que fica ali naquela região, Mato Grosso, a partir desse ano, já não vacina mais o gado contra febre aftosa, ao contrário do estado do Pará, que vacina. Esse gado é uma situação bastante delicada também. Estuda-se a possibilidade de um pacto sanitário para que esse rebanho nessa região ali que a gente mostrou fique sob responsabilidade de fiscalização do INDEA. São propostas que estão sendo colocadas à mesa para que, após a definição aqui, possam ser levadas ao Pará. O fato é que, enquanto isso não é resolvido, os produtores ficam sem saber ainda como vai ser o futuro deles, futuro próximo, já que o prazo para que tudo isso seja feito, até então, termina em meados do mês de abril. Contigo, Priscila. Tá certo, Patrone, que isso seja resolvido o quanto antes para facilitar a vida dos nossos produtores rurais que moram ali, que produzem nessa área que você mencionou. Obrigada e uma boa tarde para você.